Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossas mentes e em nossos corações. Porque hoje nós vamos pensar a respeito de uma questão que foi formulada para Emmanuel e ele responde no livro O Consolador. Este livro é fruto de uma série de perguntas que o próprio Chico Xavier e alguns espíritas de Pedro Leopoldo fizeram. E Emmanuel organizou por assuntos e respondeu às questões. E o mentor Emmanuel nos explica no item 204 que o amor e a sabedoria são as duas asas que levam o homem a Deus. E nós ficamos nos perguntando, o amor, mas o amor é abstrato. E aí nós vamos entender que a caridade é a concretização do amor. A caridade é a visibilidade do amor. É por isso que na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, o grande Paulo de Tarso nos fala a respeito da caridade, mas que pode ser traduzida também como amor, que pode ser traduzida também como fé. São as três virtudes que se correlacionam. E aí nós vamos ter que os espíritos, especificamente Emmanuel, vai nos explicar que o sentimento, o amor, mas também o conhecimento, é interessante nós pensarmos sobre isso. Porque inúmeras vezes se pensa, se houver amor, se houver caridade, estamos com a salvação ganha. Não é bem assim. O espírito precisa evoluir em sentimentos, mas também em conhecimento. O próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos fala do grande construtor, o grande arquiteto, que é o Cristo Jesus. Não apenas o amor, que acolhia, que curava, que ensinava através da exemplificação, mas também o grande conhecimento. É ele o arquiteto que modela esta terra para que aqui nós pudéssemos habitar, através de um grande conhecimento. Ele faz daqui o seu laboratório. É interessante nós pensarmos a respeito disso. As duas asas que levam o homem a Deus. O adiantamento moral, mas também o adiantamento intelectual. Todos os dois são importantíssimos, mas a moral é mais importante ainda do que o conhecimento. Porque o conhecimento sem nenhum valor moral, ele se torna ocasião de quedas. E quedas vigorosas. Então, nós vamos ver que o conhecimento ele tem que ser trabalhado pelos aspectos morais para que ele possa se transformar em sabedoria. Senão, o conhecimento isoladamente dá margem a atitudes preconceituosas, a respostas orgulhosas, vaidosas, e não nos cabe ter vaidade neste planeta, porque o próprio Emmanuel nos diz que o conhecimento do homem, do planeta Terra, é diminuto. É diminuto. Os espíritos, no livro dos Espíritos, em algumas oportunidades, eles nos dizem que a nossa linguagem é ainda muito pobre para refletir ou para traduzir inúmeras verdades. E nós sabemos que a linguagem reflete o nível cultural, reflete o nível de conhecimento que nós temos.
É uma questão interessante essa que foi proposta para nós. Os espíritos desencarnados, mesmo os espíritos ligados ao nosso planeta, têm um conhecimento maior do que quando estão encarnados. Isso é para todos nós. É por isso que, não raro, quando chegamos ao plano espiritual, chegamos na condição de espíritos arrependidos. Porque quando chegamos ao plano espiritual, nós como que reavemos o conhecimento que foi ofuscado pelo corpo carnal. Nós não nos lembramos. Está em nós, no nosso subconsciente, quem nós fomos, o que nós realmente sabemos, os nossos hábitos, as nossas atitudes estão em nós, mas está num plano abaixo da consciência. É por isso que nós não sabemos acionar. De vez em quando acionamos. De vez em quando nós nos pegamos praticando grandes atos. Também, às vezes, nos percebemos falando palavras que não queríamos falar, porque tudo está em nós. O passado não passou. Na nossa organização perispiritual, nós temos o passado na forma de subconsciente, o presente na forma de consciente e o futuro na forma de superconsciente. Mas nós podemos ter um contato com esse futuro? Claro, não raro temos. Diante do belo, as músicas, as pinturas maravilhosas, as belezas naturais, um pôr do sol, uma noite de lua cheia, o espírito que nós somos em essência se eleva e nós temos um contato com esse superconsciente através da prece, através da meditação, mas também, às vezes, resvalamos e caímos naquela parte do subconsciente. André Luiz retrata isso para nós no livro No Mundo Maior, quando ele compara estas possibilidades com a Arca de Noé, o porão, o primeiro andar e o andar superior. No porão moram os animais, no subconsciente estão as feras que nós somos. No consciente estão as possibilidades de trabalho. No superconsciente está o anjo, que um dia nós todos seremos. Todos nós seremos espíritos angelicais, ainda que nós mesmos possamos duvidar disso, mas é a única promessa do Pai a nosso respeito. É onde o superconsciente, é onde mora a esperança. Mas conscientemente este é o momento. É o momento de trabalharmos os aspectos morais em nós. É o momento de trabalhar em nós a caridade. Mas é o momento também de intelectualmente avançarmos, estudarmos. E muitas vezes nós pensamos, mas nem todas as pessoas têm a oportunidade de frequentar uma escola. No momento atual, um número muito maior de pessoas tem oportunidade de estudar. E não nos faltam exemplos de pessoas que lutaram contra tudo e contra todos e conseguiram um lugar de destaque dentro da intelectualidade. Toda ocupação útil é trabalho, como dizem os espíritos iluminados. O espírita, por excelência, estuda. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos.
o estudo do Evangelho, o estudo da doutrina, o estudo da mediunidade, e não nos faltam cursos. Toda casa espírita possui uma série enorme de cursos. Algumas vezes nós escutamos alguém dizer: eu não fiz uma faculdade, mas eu me graduei na Universidade Espírita. Quer dizer, é o conhecimento do Evangelho, é o conhecimento do intercâmbio, é o conhecimento dos postulados da doutrina dos Espíritos. Atualmente, no nosso planeta, nós vivemos os chamados dias gloriosos. É o título de um livro da mentora Joana de Ângeles. E quando nós abrimos os olhos e vemos tantas dificuldades, tantas pelejas, nós nos perguntamos: por que dias gloriosos? Ela nos explica que são os dias nos quais a ciência, trabalhando, vai nos revelar aquilo que nós só conhecíamos por revelação dos Espíritos. Não é interessante? A ciência colocando-se ao lado destas grandes descobertas. E o desenvolvimento moral? Desenvolvimento moral. Nós todos trabalhamos por ele. Quando nós educamos os espíritos que são colocados sob nossa tutela, na forma de filhos, sobrinhos, alunos, netos. E a doutrina nos explica uma coisa muito interessante. Quando André Luiz registra para nós as fases do desenvolvimento infantil, aí ele vai, falando da reencarnação de Sigismundo, ele pergunta ao instrutor espiritual: qual é a melhor fase para se educar a criança? Do 0 aos 7 anos. Quando nós escutamos na casa espírita a evangelização de bebês, às vezes nós nos perguntamos: mas evangelização de bebês, e eles entendem? Entendem. Eles estão na forma de um bebê, mas o espírito é antigo. Às vezes ele se reencarnou novamente para estudar profundamente o maior código moral que já foi escrito, que é o Evangelho. E aí, nós vamos nos lembrar da responsabilidade familiar nos dois aspectos, no aspecto intelectual e no aspecto moral. A melhor idade para educarmos as crianças antes dos 7 anos. O espírito, até esta época, em torno de 7 anos, ele não tem posse das suas características espirituais. Ele ainda vive entre dois mundos. A reencarnação propriamente dita, ela acontece em torno dos 7 anos. E um grande escritor americano tem um livro, que o título do livro parece um texto. Tudo o que eu realmente preciso saber, aprendi no jardim da infância. O que nós realmente precisamos saber, que nós aprendemos desde pequenos? Os códigos de ética. Aquelas famosas frases mágicas. Esta educação precisa ser reforçada em casa. Respeita a hierarquia. Respeito às leis. E o respeito e o ensinamento vem, sobretudo, através do exemplo. Muitos missionários divinos falaram sobre amor, falaram sobre perdão,
falaram sobre vida futura, mas o Cristo é que vem e exemplifica. As lições sublimes, todas elas exemplificadas através da vivência. Quando ele diz da importância do perdão, perdoar não 7, mas 70 vezes, 7 vezes. No momento em que ele está crucificado, ele foi ultrajado, açoitado, e está crucificado. Ele diz: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que eles fazem. Então ele exemplifica. Para nós educarmos, nós temos que exemplificar. Não adianta eu gritar para o meu filho falar baixo, ele não vai falar. Não adianta eu dizer para o meu filho não beber se eu estou constantemente com uma lata de álcool na mão, parecendo que ela está soldada na minha mão. Mas não bebe não, meu filho. Claro que ele vai beber. Respeita as leis. Mas olhe para mim a hora que tem um pardal registrando a velocidade para eu diminuir a velocidade do meu carro. Que eu faço 100, mas quando chego perto do pardal eu faço 60. Eu estou dizendo para ele, desrespeita as leis, só respeita a hora que alguém está olhando. Como é importante nós ensinarmos moral desde pequenos. Desde pequenos. Nós ensinamos tantas histórias para as nossas crianças. E esquecemos de contar a história maravilhosa que aconteceu com o nascimento do Cristo. Porque o Evangelho é poético, é belíssimo. E nós esquecemos de contar isto para as nossas crianças. A educação religiosa, quando ele crescer, ele decide a religião que vai ter. Sabe que religião vai ter? Nenhuma. Porque tudo isso vai sendo criado através dos hábitos. Quando nós nos lembramos do livro Nosso Lar, André Luiz, no umbral, em extremo sofrimento, 8 anos vagando, ele tinha um conhecimento muito grande, sem moralidade. Ele dizia que ele era igual ao comum dos homens na terra, que não fazia nada de mais nem nada de menos. E tinha um profundo conhecimento intelectual, mas ele vaga na zona umbralina, e ele mesmo diz que ele era um doutor na ciência do mundo, mas um ignorante na ciência do espírito. E ele só é atendido no momento em que ele diz que, lembrando a oração que a mãe colocara nos seus lábios, olha, a importância, a mãe havia ensinado a rezar o Pai Nosso. E é nesse momento em que ele se deita na terra e começa a rezar, é que surge diante dele o ministro Clarencio. E ele se assusta: por quem sois, Senhor? E o ministro diz: sou apenas teu irmão, e vim atendendo aos pedidos da sua mãe. Mas ele reclama: eu estou aqui há tanto tempo e ninguém veio. E Clarencio explica: nós estivemos ao seu lado inúmeras vezes, mas você não conseguia nos ver. Olha a função da prece. A função da prece é a pacificação do nosso campo íntimo. Sem essa pacificação necessária, nós não conseguimos perceber o auxílio que nos vem da divindade. Conhecimento e elevação moral, conhecimento e amor, independe de sexo. Até porque o espírito não tem sexo. O espírito vai reencarnar como homem
ou como mulher, dependendo da missão que ele irá desenvolver. O espírito não tem sexo. O espírito, ele vai reencarnar num aparelho, num corpo feminino ou num corpo masculino, para aprender as lições necessárias e também para desempenhar missões necessárias. E aí, nós vamos nos lembrar que nós podemos reencarnar como homens ou como mulheres. Está lá na questão 201, 202 do Livro dos Espíritos. Então, o amor e a sabedoria não são características de um único sexo, são características do ser espiritual. O sexo depende sempre da questão que nós vamos desenvolver. E é interessante, porque a partir do item 110 do Livro dos Espíritos, eles vão nos falar das classes dos bons espíritos. Dos espíritos em aprendizados, nós não vamos falar sobre eles, porque é muito longo, mas dos chamados bons espíritos. E eles nos dizem que há os espíritos benévolos, que são aqueles seres bondosos que estão sempre praticando a caridade. É a quinta ordem. Mas a quarta ordem já é os espíritos sábios. É aqueles espíritos que têm um profundo conhecimento. Profundo conhecimento. Então, os sábios pertencem a uma ordem superior do que os espíritos apenas bondosos. Mas, além de conhecer, eles se preocupam também com questões morais. A terceira ordem é a da sabedoria. E depois nós vamos chegar à segunda, que são espíritos superiores, que raramente reencarnam na Terra. Só reencarnam quando tem uma missão a cumprir, uma missão grande. E é difícil o processo reencarnatório destes espíritos, por causa das condições vibracionais extremamente diferentes. E aí nós podemos pensar, vão ter uma reencarnação maravilhosa, vão passar aqui em brancas nuvens? De jeito nenhum. No livro Renúncia, é um dos romances de Emmanuel, nós vamos ver a reencarnação de Alcione. Alcione é um espírito muito sábio, é um espírito já de segunda ordem, um espírito superior. Ela nem mora mais neste planeta, ela mora num planeta que Emmanuel descreve para nós como um planeta dos 3 sóis, possivelmente um planeta da constelação das 3 Marias, que seriam os 3 sóis. Possivelmente, Emmanuel não afirma isso. E ela vem ao nosso planeta e ela sofre, ela vem em missão. Voluntariamente, ela se candidata a auxiliar um amado do seu coração. O amor, né, gente? O amado está aqui no planeta, perdido em seus próprios equívocos. Ao sair do planeta, o seu mentor espiritual diz a ela, mais ou menos nesses seus termos: Alcione, você vai para a terra das sombras. Você tem certeza dos seus propósitos? Porque todos os espíritos que vão para as sombras ficam sujeitos ao seu magnetismo. Mesmo os grandes missionários. E ela vem. E ela sofre de todas as formas. Eu não vou dar spoiler do livro, não, mas é muito triste. Resumindo, ela é vítima da Inquisição,
passa 3 anos presa num cubículo sem ver luz do sol, parcamente alimentada, e no último momento, quando ela está prestes a expirar, é o amado do seu coração que vai interrogá-la para o sacrifício final. E aí ele a reconhece. É muito triste. Mas nós devemos ler para saber. E a primeira ordem são os espíritos puros, que rarissimamente o Cristo, né, o Espírito puro. A terceira parte do livro dos Espíritos, no chamado Lei de Igualdade, que o nosso irmão aqui estava citando, se nós abrimos os nossos olhos e vemos só diferença, será que existe uma lei de igualdade? Existe. E a única explicação para que exista uma lei de igualdade em meio a tantas diferenças é a reencarnação. E aí nós vamos ver que na terceira parte há algumas questões que Emmanuel propõe para os espíritos, para eles saber se as mulheres têm os direitos iguais aos dos homens. E os espíritos respondem que sim, que tem a mesma possibilidade de evolução, porque tem o conhecimento do bem, tem o conhecimento do mal e tem a possibilidade de agir no bem como de agir no mal. Mas Kardec pergunta, e aí? E aí é mineirês, né, gente? Claro que Kardec, professor francês, não ia perguntar, e aí? Mas Kardec diz, né, se as funções têm a mesma importância, ao que os espíritos respondem, sim. E a delas é mais importante, porque são elas que dão as primeiras noções da vida. Olha a responsabilidade. Apesar disso, a história da humanidade vai nos mostrar um preconceito enorme em relação às mulheres. Antes do Cristo, as grandes academias dos pensadores. Pitágoras não, Pitágoras admitia mulheres na academia. Inclusive, ele se casa com uma das suas discípulas, e tem uma das filhas dele que é discípula da academia. Mas Platão não tinha. O grande Aristóteles, hoje ninguém estuda ética sem estudar Aristóteles. Aristóteles tem pensamentos fantásticos. Um deles é este: os homens são iguais, eles se diferenciam pelos seus hábitos. Olha, nós sabemos que é através dos nossos hábitos que nós vamos criar automatismos positivos ou negativos na nossa vida. É através dos nossos hábitos que nós vamos aprender o momento de ficarmos em silêncio, o momento de falarmos. Através dos hábitos, sempre, sempre, sempre. E este grande Aristóteles, o preceptor de Alexandre o Grande, ele também era um espírito missionário, mas ele foi mordido pela mosca azul. A mosca azul é a mosca do orgulho. Aí ele ficou Sócrates e Platão de missionários e ele saiu fora da missão. Mas ele tem uma frase da seguinte forma: o maior prazer do ser humano é pensar. As crianças não podem ser felizes porque elas ainda não aprenderam a pensar. E as mulheres não são felizes porque as mulheres não pensam. Era a cultura da época. A época do Cristo era a mesma coisa.
As mulheres podiam frequentar o templo, podiam aprender em algumas partes do templo, não nas partes principais. Falar no templo, nem pensar. Imagina uma mulher falando no templo sobre as leis de Moisés. De maneira alguma. No Êxodo, o segundo livro dos 5 atribuídos a Moisés, Moisés sai do Egito com 600 mil homens. Mulheres não eram nem contadas e nem crianças. E aí vem o Cristo. O Cristo acolhe a todas as mulheres. Ele não faz diferença. Até a vinda do espírito mais evoluído que já pisou aqui, precisou de uma mulher para gerá-lo, porque ele tinha um corpo material. E para acudi-lo na sua infância, nas suas necessidades infantis, é ela que vai envolvê-lo nas faixas, como até hoje é usado no Oriente Médio, em algumas regiões. Ela que vai cuidá-lo. E Lucas registra para nós que quando ele tinha 12 anos e indo em caravana para Jerusalém, ele se demora no templo e os pais adiantam a viagem junto da grande caravana. E quando Maria percebe que ele ficou para trás, ela volta, o busca e pergunta: que nos fizeste? Teu pai e eu te buscávamos aflitos. 12 anos naquela época era quase um adulto. João Evangelista tinha entre 12 e 13 anos, era um dos discípulos de Jesus. E Lucas completa para nós: e em tudo ele lhes era submisso. Quer dizer, há uma fase da vida que o espírito precisa ser submisso à autoridade dos pais ou daqueles que exercem a função de pais. E aí, nós vamos nos lembrar que o Cristo acolhe as mulheres. Não permite que a mulher adúltera seja apedrejada, impondo a condição que aquele que estivesse sem pecado lance a primeira pedra. E nós vamos ver, ao longo da história, inúmeras sociedades nas quais as mulheres têm pouca ou nenhuma possibilidade. E aí nós vamos nos lembrar que nós reencarnamos para caminhar e para evoluir, onde quer que nós estejamos. Muitas vezes, numa posição subalterna, nós vamos aprender a sermos mais humildes. Nós vamos aprender a ter mais paciência, mais resignação. Certa vez, uma pessoa perguntou ao grande Oswaldo Abreu. Ela disse: Oswaldo, não é possível, seu Oswaldo. Parece que na vida, nessa encarnação, eu só vim para renunciar e para ter paciência. E ele falou: está aprendendo? E ela: estou tentando. Ele falou: que grande oportunidade. Porque há alguns que passam várias reencarnações tentando trabalhar a paciência. Há vários que tentam trabalhar a renúncia. E aí, quando nós vamos olhar as mulheres no plano espiritual, já destituídas do corpo físico, porque o corpo físico das mulheres exerce determinadas funções, o corpo físico do homem outras funções. Mas nós vamos ver que destituídos do corpo físico não existe uma fortaleza maior
num espírito que animou um corpo feminino ou num espírito que animou um corpo masculino. E aí nós vamos ver, meus irmãos, grandes instrutoras espirituais, a grande veneranda de nosso lar, se acredita tenha sido a Rainha Santa Isabel de Portugal e Espanha. É um espírito que animou corpos femininos, reencarnações sucessivas. É a maior autoridade de nosso lar, ao lado dos outros ministros que ali estão. Quando nós vemos a irmã Zenóbia, no livro Obreiros da Vida Eterna, conduzindo um posto de socorro nas regiões onde existe o maior sacrifício, e pela força mental da prece, ela consegue deslocar este posto de serviço quando vai haver o bombardeio para queimar os miasmas dessas regiões. É ela, a irmã Zenóbia. Há outros mensageiros que animaram corpos masculinos, por exemplo, o forte Gúbio, lá da Mansão Paz, do livro Ação e Reação. Ele coordena as baterias magnéticas para que a colônia não seja atacada. A irmã Cipriana. A irmã Cipriana está no mundo maior. No momento em que André Luiz e um instrutor espiritual chegam a um quarto de hospital, onde estão 2 espíritos, um encarnado e o outro desencarnado. Ele observa a fisiologia daqueles espíritos e fica impressionado, porque a mente dos 2 está ligada, completamente ligada. E o instrutor espiritual diz para ele: aí você está vendo o assassino que está encarnado e a vítima que está desencarnada. Os 2 estão ligados pela algema do ódio. Um que não consegue se livrar do remorso e o outro que não consegue perdoar. Os 2 vivendo no inferno. E André Luiz pergunta para o seu instrutor: vão esclarecer os 2 de uma vez, vão elucidar, vamos conversar racionalmente com eles, para que um possa perdoar e o outro possa trabalhar o remorso. E o instrutor diz para André Luiz: calma, nós temos o conhecimento. O conhecimento pode trabalhar os efeitos aparentes da causa, mas nós ainda não temos o amor, que profundamente pode buscar as causas interiores. E aí nós vamos ver a descrição que André Luiz nos faz, no momento em que uma entidade que animou um corpo feminino adentra o quarto. É a irmã Cipriana. E André Luiz a descreve como uma matrona de beleza ímpar. E quando ela chega e começa a orar, ela começa a emitir luzes, e o quarto fica inundado de luzes. E ela conversa com os 2. Mas a figura é tão linda que o que está encarnado, no momento ele estava desprendido do corpo físico, porque o corpo estava adormecido, neste momento ele acha que está sendo visitado pela própria Virgem Maria. E ela, através daquele amor e da sua própria exemplificação, ela consegue
que um retorne de maneira mais consciente ao corpo físico e o outro, a vítima que não consegue perdoar, que ele possa voltar ao plano espiritual e ser acolhido numa colônia espiritual. É muito interessante nós pensarmos sobre isso, porque a irmã Zenóbia se utiliza de fatos racionais envolvidos em um grande amor. Amor, caridade. Mas é interessante nós pensarmos sobre isso. E nós não podemos criar justificativas para a nossa estagnação, seja no nosso plano evolutivo, trabalhando o nosso lado, amor, caridade, fazendo disso um exercício diário de autoanálise, e nem o plano de estarmos estagnados em conhecimento. Nós precisamos conhecer, nós precisamos saber. As dificuldades são grandes? Lógico que são enormes. Mas o mundo atual, com seus dias gloriosos, trouxe para nós várias possibilidades. Quantas e quantas vezes nós podemos estudar à distância, quer sejam ensinamentos doutrinários, quer sejam ensinamentos científicos. Há grandes mulheres cientistas. Foram criadas para elas uma redoma de vidro de forma alguma. Se nós lermos a biografia, nós vamos ver que não, que elas tiveram que lutar com muitas coisas. Hoje ainda existe preconceito. Havia um filósofo do século XIX que dizia: mulher é um animal de cabelos longos e ideias curtas. Durante muito tempo se pensava assim. Mas não são as palavras também que vão modificar estes conceitos arraigados, até porque nós vamos nos lembrar que quem cria os grandes machões são as próprias mamães, não é não, gente? Hein? Inúmeras vezes nós vamos observar as mães deturpando vários conceitos para os filhos. É por isso que André Luiz diz que, não raro, os pais são as testemunhas viciadas da vida dos filhos. Bom, então vamos pensar nas grandes cientistas. Marie Curie é a única pessoa que recebeu 2 prêmios Nobel e de áreas diferentes, de física e de química. Uma mulher, em 1903. Naquela época, o preconceito era muito maior. Elizabeth Kübler-Ross, médica psiquiatra suíça, que foi para os Estados Unidos. E quando ela chegou nos Estados Unidos, ela ficou impressionada de ver como é que as pessoas tratavam os pacientes terminais, como se eles não tivessem nenhum valor, como se eles precisassem ser deixados de lado para morrer. Então, ela começa a fazer um tratamento diferente. É a primeira tanatologista do mundo. Agora, muitas pessoas falam sobre o morrer, fazendo os degraus, aqueles aspectos que todos nós já ouvimos. Primeiro, a negação, não tenho isso. Segundo, a revolta, né? E aí ela vai seguindo com o estudo, baseado na observação in loco. Milhares de pacientes, horas infindáveis de conferências, de estudos, enfrentou barras dificílimas. Num determinado dia, ela pensou durante o seminário: é a última vez
acabou, eu vou sair, eu não vou mais trabalhar assim. As dificuldades impostas são tão grandes que eu não vou mais trabalhar com isso. E ela estava indo despedir do diretor do hospital no elevador, quando uma pessoa se interpôs entre os dois. Ela olhou e pensou assim: conheço, mas não me pergunta o nome, que eu não vou saber em meio a tantos pacientes. E esta mulher, a senhora Schwartz, falou com ela: vamos à sua sala. E foi à sala dela com ela. No meio do caminho, ela pensava: mas como que essa mulher conhece a minha sala? E a mulher disse para ela: hoje você está pensando em parar com o seu trabalho, sobre viver e morrer. Mas você não pode parar, porque o mundo precisa dos seus conhecimentos. Aí ela lembrou: foi minha paciente, morreu há mais de 10 meses. Morreu há mais de 10 meses. E agora está aqui conversando comigo. E ela diz a esta senhora: ninguém vai acreditar a hora que eu contar. Você escreve um bilhete? E a senhora falou: escrevo. Aí nós espíritas, porque ela não tinha conhecimento espírita, agora que ela já voltou à parte espiritual, deve ter. Nós espíritas sabemos que o espírito desencarnado não pode agir no mundo material, a não ser que haja um médium de efeitos físicos, que doe uma substância chamada ectoplasma, para que o espírito desencarnado possa agir no mundo físico. E a mulher escreve o bilhete para ela. Olha que missão importante, porque nos Estados Unidos não se estuda mediunidade. Mediunidade é algo que acompanha o homem desde que o homem aprendeu a pensar, mas é necessário estudar para entender. É por isso que a doutrina estuda tanto mediunidade, porque é necessário que o médium seja evangelizado, e além de ser evangelizado, que ele conheça a exaustão todos os processos pelos quais ele vai passar. E aí ela resolve continuar. É a primeira pessoa que acolhe os aidéticos. E ela diz que ela tem vergonha quando ela experimentou o primeiro sentimento de repulsão, quando um deles foi pedir socorro a ela. E ela viu aquele corpo fragilizado, cheio de feridas. Num primeiro momento ela pensou: será? Será que vai transmitir? Será? Porque não sabia nada a respeito de AIDS, nada sobre o processo de contaminação. E quando não se conhece os processos, a primeira coisa que acontece é o preconceito, igual os leprosos, que eram estigmatizados e ficavam fora das cidades. E é ela que escreve para todos nós: há em nós um potencial de bondade que é maior do que imaginamos, para dar sem buscar recompensa, para escutar sem julgar, para amar sem impor condições. Que esta Elizabeth Kübler-Ross, a parte mediúnica é permeada de equívocos, porque ela não tinha nenhum conhecimento, como na maioria do mundo não se tem conhecimento sobre a mediunidade. Mas isso não tira o valor do trabalho que ela fez. Em 1955, só para nós terminarmos a reflexão, André Luiz
escreveu para todos nós, no livro prefaciado por Emmanuel. Aliás, não está na obra de André Luiz, está no prefácio assinado por Emmanuel. Estamos chegando aos tempos em que o conhecimento dos espíritos vai deixar as casas religiosas e vai se propagar através dos laboratórios científicos. Meus irmãos, os nossos dias gloriosos. Os nossos dias em que nós temos que abençoar o ser humano, porque é o ser humano que trabalha na evolução do planeta. Temos que agradecer aquelas mulheres da linha de frente que estão lutando para que haja uma igualdade com conhecimento de causa entre homens e mulheres. Mas temos que homenagear, sobretudo, aquelas mulheres que, por sua competência, pelo seu amor, pelo seu conhecimento, trabalha em todas as áreas para que o mundo seja melhor e que a diferença entre a valorização dos sexos possa diminuir. Que Jesus nos dê a sabedoria necessária para que nós trabalhemos no nosso campo íntimo o amor e o conhecimento. Muito obrigada, que Ele nos abençoe.